Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma oficina de matemática, segunda série do ensino médio. E vocês que vêm acompanhando o conteúdo, não mudou, é continuidade, professor. Nós estamos trabalhando matrizes, professor. O pessoal volta e meia pergunta para mim, professor, matriz cai no Enem? Cai, não cai. Lá dentro, professor, dos conteúdos, dentro da própria matriz curricular do Enem, aparece lá, professor, matrizes, operações e determinantes. Mas caiu efetivamente matriz? Caiu a ideia, gente. O processo resolutivo em si, o conteúdo na íntegra, não. Até agora, não. Mas como está lá presente, a gente não pode deixar de trabalhá-lo. A gente já fez a definição da matriz como sendo uma tabela, professor, que relaciona elementos em linhas e em colunas. A gente verificou que a linha, ela é representada, professor, por uma letrinha, a coluna por outra letrinha, e a partir dessa quantidade de linhas e dessa quantidade de colunas, nós fazemos a sua classificação. Dizemos que a matriz é do tipo. Como assim do tipo? Se eu tenho 2 linhas e 3 colunas, ela é do tipo 2×3. E se a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, nós temos aí o que chamamos de matriz quadrada. Se eu tenho 2 linhas, 2 colunas, ela é chamada de uma matriz quadrada de ordem 2. Se eu tenho 3 linhas e 3 colunas, eu tenho aí uma matriz quadrada de ordem 3. E aí vai. Apresentamos algumas matrizes especiais, visualizamos o que vem a ser uma matriz oposta. E hoje a gente vai trazer uma dessas outras matrizes especiais e a gente vai fazer um comparativo entre oposta e esta, para que a gente não tenha confundido lá, professor, na hora da conversão. Sem esquecer, professor, da matriz especial transposta, professor. Ela é muito importante para que a gente realize algumas das operações. Aprendemos a somar matrizes, aprendemos a multiplicar um número por uma matriz e uma matriz por uma matriz. E nessa minha última fala, multiplicar matriz por matriz. Se você não estava na aula passada, eu vou te convidar, na realidade, que você dê uma espiada lá na plataforma do canal Educação. Por quê? Porque eu dependo do processo de multiplicar uma matriz por outra matriz para que a gente possa compreender o que eu trouxe hoje para vocês. Meu bom dia para você que já está conectado conosco pelo YouTube. Bom dia, grande Gabriel. Caiu justamente, que lá no Enem cai, só que cai ela tranquila. E para alguns alunos causa certo medo. O pessoal pensa que vai cair porque vê tanto número, não é? E não é bem essas coisas, é até que tranquilo trabalhar com matrizes. Existem alguns processos para obtenção de determinantes que nós ainda iremos apresentar para vocês, mas esses nunca foram cobrados e eu acredito que também não serão nos próximos Enems. Por quê? Por conta da competência e habilidade que nós queremos buscar em uma questão do Enem. A gente não ia conseguir aferir uma competência e uma habilidade própria do meu cotidiano na aplicação de um determinante muito complexo. Não é verdade? Meu bom dia para você que está na escola, nos acompanhando. Estou com o chat ao vivo também, tá bom? Fiquem à vontade para estar participando. E o que eu sempre peço, se você não está entendendo, você já vai lá, pergunta para a gente já ir esclarecendo, criando outras situações de modo a facilitar a sua compreensão. Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa oficina de hoje. Está aí na telinha de vocês, eixo de estudo, álgebra e funções. O que a gente vai trabalhar, professor? Do segmento da álgebra e funções. Hoje a gente vai ver o que vem a ser uma matriz inversa. Estamos dando continuidade ao conteúdo iniciado no começo do mês. Aliás, no começo, na segunda semana de agosto, nós começamos a falar de matrizes, professor. Então, hoje, para nossa aula, objeto de conhecimento, já apresentei no primeiro slide aí, hoje a gente vai trabalhar a matriz inversa com o objetivo de diferenciar, professor, o que é uma matriz oposta dessa matriz que será apresentada. Vamos fazer isso, professor, resolvendo questões e deixando atividades para que vocês possam estar treinando. Vamos que vamos, professor, vamos fazer a definição. O que vem a ser uma matriz inversa? O pessoal sempre confunde duas nomenclaturas, oposto ou inverso. É a mesma coisa? Não. Quando a gente fala de números, professor, vou te dar um exemplo bem simples. Se eu tenho aqui o número 5, professor, eu te pergunto,
Quem é o oposto desse número? Professor, o oposto é menos 5. O que é o oposto? O oposto é trocar o sinal. O oposto é só trocar o sinal. Agora, o que é, professor, o inverso? Inverso de inverter, gente. Todo número é necessariamente uma fração. Como assim? O 5 é uma fração? É. O 5 é uma fração. Mas, professor, fração não tem que ter numerador, não tem que ter denominador? Tem sim. E cadê o denominador? Nós já sabemos que quando nós não enxergamos o denominador, ele é 1. Então, quando eu falo, eu quero o inverso do 5, o inverso do 5 corresponde à fração 1/5. Na potência tem uma propriedade... Opa, grande Mauro, bom dia, querido, seja bem-vindo. Na potência tem uma propriedade que quando nós calculamos potências de expoente negativo, a gente inverte a base da potência e o expoente se torna positivo. Então, de base em cima do que a gente acabou de discutir, eu posso dizer que uma matriz inversa pode ser obtida considerando-se uma matriz inicialmente dada. Seja uma matriz A, ele vai te dar uma matriz quadrada, tá bom? Seja uma matriz A quadrada de ordem n, ou seja, matriz quadrada. O que é matriz quadrada? Quem estava nas aulas, professor, uma matriz quadrada é aquela que tem a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de colunas. Ou seja, se for 2 linhas, são 2 colunas. Se for 3 linhas, são 3 colunas. E, basicamente, a obtenção dessa matriz inversa, ela se dá através de uma relação. Se existir uma matriz B, tal que o produto desta matriz A por esta matriz B, professor, seja igual à sua identidade, dizemos que esta tal matriz B corresponde à matriz inversa. Traduza, professor, para mim. Primeiro, se você tem uma matriz, qualquer que seja ela, e você multiplica por uma segunda matriz, e o resultado da multiplicação dessas duas matrizes equivale a uma matriz identidade, é porque esta tua segunda matriz, ela obrigatoriamente é uma matriz inversa. Como é que nós representamos simbolicamente uma matriz inversa? Gente, lembra lá da propriedade da potência? Eu represento pela letra da matriz elevado ao menos 1. E a gente só admite que exista essa matriz se obrigatoriamente o produto da matriz A vezes, professor, o produto da sua inversa seja obrigatoriamente igual a uma matriz identidade. Professor, eu não recordo que é uma matriz identidade. O senhor pode recapitular? Posso sim. É bem fácil de você identificar uma matriz identidade. Uma matriz identidade é aquela matriz do mesmo tipo da matriz que vocês estão analisando, só que se você observar a diagonal principal dessa matriz é formada apenas pelo elemento 1. E todos os demais elementos são sempre 0. Então, dessa matriz A que eu tenho aqui, professor, como que nós fazemos para chegar nessa matriz A menos 1? Que é a minha matriz inversa. Como que eu faço? Ele vai me dar uma matriz e ele vai perguntar para mim, eu quero que você ache a matriz inversa. Como é que a gente faz isso? Cara, é basicamente se utilizando da multiplicação entre duas matrizes. Multiplicação esta, operação esta, que foi apresentada na nossa última oficina. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua matriz A, tá aqui, professor, você vai multiplicar pela inversa, ou seja, professor, mas eu não tenho a inversa. Você vai considerar que a sua matriz inversa, ela inicialmente, ela é representada pelas letrinhas A, B, C, D, professor, se ela for de ordem 2. Então, uma matriz A vezes a sua inversa, que a gente vai já representar pelas letrinhas, é igual sempre a uma matriz
é igual a uma matriz identidade. Professor, o que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade, meus amores, é aquela que a tua diagonal principal, ela vale 1, professor. E os demais elementos valem sempre zeros. Prof, me mostra direitinho aí como é que faz. Se eu multiplicar linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Quem não estava na aula passada deve estar meio que perdido. Professor, não entendi. O senhor tem como fazer manualmente para a gente estar entendendo? Como é que nós iremos achar uma matriz inversa? Agora. Eu só quero que você entenda a definição inicial. Mas eu só entendo mesmo na prática. O que é a definição? Como que eu faço para encontrar a matriz inversa de uma matriz? A definição diz para mim que uma matriz A vezes a sua inversa, professor, sempre será igual a uma matriz identidade de ordem N. O que é a ordem N? É a mesma ordem da matriz A que foi apresentada para vocês. Ou seja, a minha matriz A aqui, ela é do tipo 2 por 2. Ou seja, é uma matriz de ordem 2. Por quê? Porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, como é que a gente vai fazer? Você não quer achar a matriz inversa? Quero. Eu não conheço esta matriz inversa, temos que achar. Então, se eu não conheço essa matriz inversa, nós vamos representar ela, professor, por algumas variáveis. Como a matriz A, ela é uma matriz do tipo 2 por 2, a sua inversa também seria uma matriz 2 por 2. Ou seja, eu vou dizer que vai ser A, B, C e D. Ou seja, o nosso trabalho é encontrar o valor deste A, deste B, deste C e deste D, e nós iremos fazer isso simplesmente nos utilizando da multiplicação entre matrizes. Professor, então vamos lá. O senhor vai pegar aqui a matriz A, que é 3, 4, 2 e 3, professor. O senhor vai multiplicar pela sua inversa, que você ainda não sabe qual que é, mas nós estamos querendo encontrá-la. Então, nós vamos representar a inversa aqui pelo A, B, C e D. E este produto, professor, ele vai ser obrigatoriamente igual à matriz identidade. Ou seja, o que é uma matriz identidade? É uma matriz de mesma ordem, onde a minha diagonal principal, professor, os elementos da diagonal principal sempre são representados pelo elemento 1. E os demais elementos são 0. Então, o que nós vamos ter aqui, professor, é uma equação matricial. Nós vamos realizar a multiplicação entre essas duas matrizes e igualar aos resultados da matriz identidade. Então, vamos fazer devagarzinho, porque aqui tem e requer uma atenção redobrada. Até aí, você entendeu, Gabriel? O pessoal que está acompanhando, estou vendo mais gente chegando pelo YouTube, vá no chat e pergunte. O que a gente está apresentando para você que chegou agora? Conteúdo matrizes, obtenção do quê? Do que nós chamamos e definimos por matriz inversa e é representado pela letrinha com aquele -1 em cima. Então, é só você ir no chat, tanto o pessoal da escola, quanto o pessoal que está acompanhando a gente pelo IPTV. Como é que nós fazemos para multiplicar, professor, duas matrizes? Aula passada. Se você não estava presente, estou vendo muita gente chegando agora, tá bom? Depois, quando finalizar o dia, no teu horário de estudo, procura a nossa aula da última quinta-feira. Ela já está disponível lá na plataforma do canal Educação, onde lá nós aprendemos a multiplicar duas matrizes, que é o que nós iremos fazer aqui, professor. Como é que funciona? Para multiplicar duas matrizes, é como se fosse basicamente uma distributiva, que é aquele chuveirinho. Você vai pegar, professor, a primeira linha e você vai multiplicar com a primeira coluna. A primeira linha vai multiplicar com a primeira coluna. Depois que a primeira linha tiver multiplicado com a primeira coluna, você vai pegar a primeira linha e multiplicar com a segunda coluna. E como é que isso funciona?
O primeiro elemento lá, o 3, que está na primeira linha, ele multiplica com o primeiro elemento da coluna. O segundo elemento lá, o 4, ele multiplica com o segundo elemento da coluna. Ou seja, o 3 ele multiplica com o A, o 4 ele multiplica com o C. Até aí, tudo bem? Primeira linha, primeira coluna. Vai ficar o quê, professor? Se eu fizer 3 vezes A, vai dar 3A. 4 vezes C, professor, vai dar mais 4C. Até aí, tudo bem? Fiz primeira linha com primeira coluna, sempre desse jeito. Linha por coluna, linha por coluna. Repete, linha por coluna. Já foi feito? Primeira linha com primeira coluna? Agora nós vamos fazer a primeira linha com a segunda coluna, professor. Vamos multiplicar agora a primeira linha com a segunda coluna. Vai ficar 3 vezes quem? Vezes B, ou seja, o primeiro elemento da linha vai com o primeiro elemento da coluna. O segundo elemento da linha multiplica com o segundo elemento da coluna. Não dá nem para confundir tanto assim, porque você vai repetir linha por coluna. Então vai ficar 3 vezes B, vai dar, deixa eu ver se eu habilitei a canetinha aqui. 3 vezes B, professor, vai dar 3B. 4 vezes D dá 4D. Opa, professor, tudo bem até aí? Eu já fiz primeira linha com primeira coluna, primeira linha com segunda coluna. Encontrei a primeira linha da matriz que resultou do produto. Agora nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar agora a segunda linha da matriz. Prof, a segunda linha lá da primeira matriz é 2 e 3. Então nós vamos fazer agora a multiplicação aqui, professor. Da segunda linha, aí vou fazer o mesmo processo. A primeira linha já fez o trabalho dela. Agora nós vamos pegar a segunda linha e vamos multiplicar com a primeira coluna. Vai ficar 2, não é? Vezes quem? Professor, vai ficar 2 vezes A, vai dar 2A, e 3 vezes C vai dar 3C. Segunda linha, primeira coluna. Agora eu vou fazer a segunda linha com a segunda coluna. Professor, dá um trabalhozinho razoável, dá sim, gente. E quando a gente está obtendo esta matriz inversa, a obtenção dos elementos dessa matriz inversa vai se dar sempre pela resolução de um sistema que nós iremos obter quando terminarmos essa multiplicação. Então agora vai ficar 2 vezes B, professor, dá 2B. Deixa eu habilitar aqui a canetinha. 2 vezes B dá 2B. E 3 vezes D dá 3D. Essa aqui, professor, é a matriz resultante daquele produto. Ficou, professor, 3A mais 4C, 3B mais 4D, 2A mais 3C e 2B mais 3D. Esse produto é igual ao que, professor? Este produto é igual à matriz identidade, professor. Ou seja, tu pode dizer que aquele 3A mais 4C é igual a 1. Tu pode dizer que aquele 3B mais 4D é 0. Você pode dizer que o 2A mais 3C é 0 e o 2B mais 3D vale 1. Deixa eu refazer rapidinho novamente para vocês. Depois, se você não entender, é só você perguntar que eu explico do zero para vocês. Então, como é que a gente vai estar fazendo este produto aqui? Ela já estava até pronta aqui, mas qualquer coisa, se você é que não entendeu, eu refaço manualmente com vocês. Eu tenho aqui, professor, que considerar, você não quer achar a inversa? Então, vamos lá. Eu sei que para a obtenção da inversa, professor, nós temos que obedecer essa relação aqui, professor. A matriz que está sendo dada para mim, vezes a sua inversa, obrigatoriamente é igual à matriz identidade. Tem que ir devagarzinho para ninguém confundir. Então, nós vamos considerar que a minha matriz inversa, ela é representada
por estes elementos aqui, ó, A, B, C e D, que é o que nós buscamos encontrar. Depois que eu encontrar o valor do A, do B e do C, tá? Você vai estar encontrando os elementos da tua inversa. Então, a gente vai aplicar o quê? Nós vamos aplicar esta relação aqui, ó. Nós vamos pegar a matriz A, que está lá em cima, professor, que é 3, 4, 2, 3. Nós vamos multiplicar ela pela representação da inversa, que é A, B, C, D, e vamos igualar a identidade. O que é uma matriz identidade, professor? É aquela que fica 1, 1, na diagonal principal e o resto 0. Fizemos as multiplicações. Fizemos lá, professor, linha por coluna. Fizemos aqui, primeira linha com a primeira coluna. Professor, deu quanto? 3A mais 4C. Fizemos a primeira linha com a segunda coluna. Deu quanto? 3B mais 4D. Acabei de fazer com vocês. Fizemos, professor, logo em seguida, a primeira linha com a primeira coluna foi, a primeira linha com a segunda coluna foi. E agora, professor, vou para a segunda linha. Aí nós fizemos a segunda linha com a primeira coluna. Deu 2A mais 3C. Depois fizemos a segunda linha com a segunda coluna. Deu 2B mais 3D. E o resultado desse produto não é igual à matriz identidade? É, professor. Então, o que é que a gente vai poder concluir? Cara, nós vamos concluir que o 3A mais 4C vai ser igual a 1. Nós vamos poder concluir, professor, que o 2A mais 3C é igual a 0. Nós vamos poder concluir que o 3B mais 4D é igual a 0 e que o 2B mais 3D é igual a 1. Fazendo-se essa igualdade, nós vamos obter dois sistemas que você vai optar pelo processo resolutivo. Ou você vai resolver esses dois sistemas pelo método da adição, ou você vai resolver esses dois sistemas pelo método da substituição. Quem escolhe é você. Prof, independente do método, o resultado sempre o mesmo. Resolvendo o primeiro sistema, você vai encontrar que o valor do A é 3 e o valor do C é menos 2. Sempre isso, Gabriel, você multiplica a matriz que ele te deu pelaquela matriz que nós colocamos lá, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, e o resultado daquele produto sempre igual à matriz identidade. Então, quando a gente pegar, professor, a matriz que nós encontramos da multiplicação, igualarmos os elementos com os elementos da matriz identidade, você vai sempre ter esse sistema aí, ó. Aí vai resolver cada um dos sistemas. Realmente é trabalhoso e demanda certo tempo. Mas você tem como chegar rapidamente nesses resultados. Professor, eu não sei resolver sistema. Você tem que colocar para mim. Até porque isso aqui, resolução de sistema, nós visualizamos no 7º ano ou no 8º ano do ensino fundamental. Então, já é para estar na bagagem dos alunos do ensino médio. Mas, por um motivo ou outro, não sei. Você tem que perguntar para mim. Bacana? Que eu faço aqui manualmente a resolução para você entender como foi que nós chegamos no A igual a 3, no C igual a menos 2. Resolve o segundo sistema aí, ó. Também ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Nós vamos encontrar, ao resolver esse sistema, que o B é menos 4. E que o D é 3. Se eu encontrei este Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, eu montei a minha matriz inversa, gente. A minha matriz inversa não era representada por essas letrinhas, então tá lá. A matriz inversa da A que foi apresentada, ela é dada pelos elementos 3, menos 4, menos 2 e 3, desculpa. 3, não é isso? O A, o B, professor, menos 4, o C, menos 2 e o D, 3. Nessa ordem, não vai trocar a ordem, por favor. Entendeu mais ou menos? Ficou na dúvida no sistema? Vocês querem que eu faça manualmente, bem devagarzinho com vocês? Vou fazer. Vou fazer, porque aí logo em seguida eu coloco uma para vocês tentarem, pode ser? Vamos lá então. Ó, a mesma questão. Mesma questão. Ele quer que você determine a matriz inversa de A, que é 3, 4, 2, 3, se ela existir. Como é que nós encontramos uma matriz inversa? Professor, primeiro, para nós encontrarmos uma matriz inversa, nós temos que obedecer
uma relação, uma propriedade. A matriz inversa, professor, ela é representada pela mesma letra da matriz que você tem aqui, só que o senhor coloca um -1 aqui em cima. Ele quer a matriz inversa. Então, a obtenção dessa matriz inversa acontece sempre desse jeito. Você pega a matriz que ele te deu, você multiplica pela sua inversa, que é o que você quer descobrir, é sempre igual à identidade. Essa identidade aqui, eu vou botar I2. Por que I2, professor? Porque a matriz A que foi fornecida para vocês, ela é uma matriz do tipo 2 por 2, ou seja, é uma matriz de ordem 2, professor. Então, vamos lá. Professor, o que é uma matriz identidade de ordem 2? A matriz inversa, que é a que nós queremos descobrir, ela é representada pelas variáveis A, B, C e D. Por que eu coloquei letrinhas? Eu quero descobrir quem são esses elementos para estarmos descobrindo quem é a matriz inversa. E o que é uma matriz identidade, professor? O que é uma matriz identidade de ordem 2? Professor, é aquela que os elementos da diagonal principal, ou seja, os elementos que ficam, professor, nessa diagonal inclinada para a esquerda, professor, valem 1 e os demais elementos são 0. Beleza? Quem não estiver entendendo identidade, puxa as aulas anteriores que vai fazer sentido. Então, vamos lá, professor. Como é que vai funcionar a conta? Pega a matriz A, que é 3, 4, 2, 3. Eu vou multiplicar esta matriz pela inversa que nós estamos representando pelo A, B, C e D. E o resultado dessa multiplicação será igual à identidade, que é 1, 1, 0, 0. E aí, professor, como é que vai funcionar a conta? Vamos multiplicar. Aula passada, como foi que nós aprendemos a multiplicar duas matrizes? Professor, o senhor vai pegar a linha, deixa eu só trocar a cor desse marca-texto, é sempre linha por coluna. Repete aí, linha da primeira matriz multiplicado com a coluna da segunda. Então, nós vamos pegar a primeira linha aqui, ó, e vamos multiplicar com a primeira coluna. Sempre desse jeito, professor? Sempre desse jeito. Então, vai dar essa matriz aqui embaixo, ó. Vou multiplicar aqui, professor, vai dar essa matriz. 3, vou até fechar logo ela aqui. 3 vezes A vai dar 3A. Entendeu? Agora pega o 4. O 4 multiplica com A? Não. O primeiro elemento multiplica com o primeiro elemento. O segundo elemento com o segundo elemento. Então, 4 vezes C vai dar 4C. Mais 4C. Você entendeu o que foi que nós fizemos? Perguntem. Linha por coluna. Ficou 3 vezes o A, 4 vezes o C. Primeira linha, primeira coluna, já fiz. Agora eu vou pegar aquela primeira linha e vou fazer a mesma coisa com a segunda coluna. Vai ficar 3 vezes o B e 4 vezes o D. 3 vezes B vai dar 3B. 4 vezes D vai dar 4D. Fiz a primeira linha com a segunda coluna e obtive aquela expressão 3B mais 4D. Até aí, tudo bem? A primeira linha já multiplicou com todas as colunas. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo partindo da segunda linha, professor. Vamos fazer o que agora? Professor, agora o senhor vai pegar a segunda linha. Primeira linha, não fez o trabalho dela? Fez. Agora você vai começar agora a segunda linha com a primeira coluna. Por isso que eu falei que era muito parecido com a distributiva. Mas sempre é linha por coluna? Sempre linha por coluna. Então, vai ficar, professor, 2 vezes A vai dar 2A. 3 vezes C vai dar 3C. Entendeu? Professor, segunda linha,
Primeira coluna foi, deu 2A mais 3C. É só fazer com calma e com paciência que você vai chegar no resultado. Agora tem que pegar essa segunda linha e multiplicar com a segunda coluna. Vai ficar 2 vezes B vai dar 2B e 3 vezes D vai dar 3D, professor. Ou seja, esse produto ele é igual a essa matriz identidade. Ou seja, o que nós temos agora é uma igualdade entre matrizes, onde eu percebo aqui, professor, que esse 3A mais 4C é igual a 1 e esse 2A mais 3C é igual a 0. Eu tenho aí o primeiro sistema. 3A mais 4C é igual a 1 e o de baixo 2A mais 3C é igual a 0. Montei o primeiro sistema. Se eu pegar o outro lá, professor, 3B mais 4D é igual a 0, 2B mais 3D é igual a 1. Eu estou fazendo manualmente, bem devagarzinho, passo a passo. Só basta que você coloque aí a dúvida, tá? Que você está sentindo no chat, a gente para e tenta entender e tenta esclarecer. Então, temos aí o segundo sistema, professor. 3B mais 4D é igual a 0 e 2B mais 3D é igual a 1. E aí, queridos, temos os dois sistemas? Tem que resolver cada um deles agora, que foi o que a gente já colocou sua resposta agora há pouco para vocês, não é verdade? Então vamos lá, resolver cada um desses sistemas. O primeiro sistema, professor, o senhor encontrou lá 3A mais 4C igual a 1. 3A mais 4C é igual a 1. E 2A mais 3C igual a 0. 2A mais 3C igual a 0. Eu, durante as aulas, eu já deixei explícito que o método resolutivo para sistema de minha preferência é o método da adição. Até porque, nesse sistema, se nós recorrermos ao método da substituição, vai dar muita conta, professor. Por quê? Porque todos os coeficientes, que são os numerozinhos que acompanham as letras, professor, são diferentes de 1. Então, eu só recorro ao método da substituição se pelo menos uma das letras vier acompanhada do coeficiente 1, ou seja, eu não enxergar um número na frente da letra. Como é que a gente aplica método da adição aqui, professor? Eu lembro que tem que cancelar uma letra. Eu vou cancelar o C. Para isso, eu até criei uma técnicazinha para que você não fique naquela. Professor, eu fico na dúvida em quem que eu vou pensar para multiplicar. Sempre eu me atrapalho nessa parte. Pois pronto, você vai pensar assim agora, de hoje em diante. Você quer saber, professor, por quem você vai multiplicar? Vamos lá, eu escolhi o C para cancelar. Aqui você tem um 4 e aqui você tem um 3. Você vai fazer o quê? Você vai usar esse 4 e esse 3 para multiplicar as duas equações, só que você vai mudar de posição. A de cima você vai multiplicar com o 3 e a de baixo você vai multiplicar com o 4. Beleza? Só que eu vou ter que colocar um menos ou no 3 ou no 4. Por quê, professor? Porque os dois sinais aqui, ó, são positivos. Tem que trocar, professor. Então, toda vez que os dois sinais ali estiverem iguais, ou eu coloco menos no 3 ou eu coloco menos no 4. Vou colocar aqui no 3, professor. Vai ficar, então, menos 3. Se nós multiplicarmos toda a equação de cima por menos 3, nós vamos obter uma nova equação. Vai ficar 3A vezes menos 3, vai dar menos 9A. 4C vezes menos 3 vai dar menos 12C, que é igual a 1 vezes menos 3, que dá menos 3. Pegando a de baixo, multiplicando por 4, vai ficar 2A vezes 4, vai dar 8A. 3C vezes 4 vai dar mais 12C. Você percebe que o coeficiente, após a multiplicação, que acompanha o C nas duas equações, ficou 12. Ficou igual, professor, e ficaram com sinais opostos, o que nós estávamos querendo. É igual a 0 vezes 4, que dá 0. Aplicando, professor, o método da adição, eu vou somar
as duas equações. Menos 9A mais 8A dá menos A. Cancela esse cara com esse cara. Um é positivo, o outro é negativo, que é igual a menos 3 mais 0, que dá menos 3. Cara, o A ficou negativo. Multipliquei por menos 1. Eu acabei de encontrar que o meu A vale 3. Pegando esse A que vale 3, substituindo em qualquer uma das equações que foram apresentadas no meu sistema, eu vou conseguir chegar no B. Professor, substituir nessa de baixo aqui. O senhor tem 2A mais 3C não era igual a 0? Então, o A é 3. 2 vezes 3 mais 3C é igual a 0. Resolvendo esta conta, nós vamos ter 2 vezes 3, 6, mais 3C é igual a 0. O 6 vai passar para o outro lado negativo. 3C é menos 6. C é igual a menos 6 dividido por 3. Professor, o valor do seu C é menos 2. Resolvi o primeiro sistema, professor. Resolvi o primeiro sistema. Prof, cadê o segundo sistema? Vamos nós lá. O segundo sistema era 3B mais 4D igual a 0. 3B mais 4D é igual a 0. E 2B mais 3D igual a 1. 2B mais 3D é igual a 1. Para quem se conectou agora, é só dar uma voltada, tá bom? No vídeo para perceber de onde foi que vieram esses sistemas. E, professor, que coisa complicada. Não, gente, se você pegar o passo a passo do início, você vai ver que nós fizemos uma multiplicação entre duas matrizes e a multiplicação entre essas duas matrizes resultou nesses dois sistemas. Só peguei uma folhinha de rascunho e estou desenvolvendo, professor, pelo método da adição, esses dois sistemas. Professor, método da adição, vamos cancelar aqui o D. Aqui é 4. Aqui é 3. Que os alunos sempre dizem, professor, eu não sei por quem multiplicar. Se o de cima é 4, o de baixo você faz vezes 4, professor. Se embaixo é 3, o de cima você faz vezes 3. Como os sinais aqui são iguais, professor, um deles tem que estar com menos. Qual? O que você quiser. Se os sinais forem mais, um deles tem que ser menos. Vou botar de novo no de 3 aqui, ó. Vai ficar menos 3. Então, se nós multiplicarmos, professor, toda a equação de cima por menos 3, a gente vai obter uma nova. Vai ficar menos 9B menos 12D é igual a 0. Multiplicando toda a de baixo por 4, a gente vai ter 2B vezes 4, vai ser 8B. Mais 12D é igual a 4. Aplicando o método da adição, menos 9B mais 8B vai dar menos B. Cancela esses dois, que são iguais e opostos. É igual a 4. Multipliquei por menos 1, encontrei que o meu B deu exatamente menos 4. Pego este B, substituo em qualquer uma das duas equações lá para estar encontrando o D. Professor, deu negativo, Gabriel. Deu negativo. Só corrige aí, ó. Beleza? Cara, vai lá. Vou pegar a de cima. Na de cima nós temos 3B mais 4D é igual a 0. O B, eu acabei de descobrir que é menos 4, vai ficar 3, vezes o valor de B, que é menos 4, mais 4D é igual a 0. Resolvendo, 3 vezes menos 4 dá menos 12, mais 4D igual a 0. Passo menos 12 para o outro lado, 4D é igual a 12 positivo, D é igual a 12 dividido por 4. Professor, o valor do D é 3. Então, resolvendo o sistema, os dois sistemas, nós conseguimos achar o valor do Azinho, do Bzinho, do Czinho e do Dzinho. Consequentemente, nós conseguimos chegar nesta que é a matriz inversa. Nesta que é a minha matriz inversa. Ou seja, achei o A, o B, o C, o D. Encontrei a minha matriz inversa. Professor, diga uma coisa. E se a matriz fosse de ordem 3?
também seria resolvida do mesmo jeito? Também seria resolvida do mesmo jeito. Só que nós teríamos no caso, nós teríamos sistemas com 3 variáveis, com 3 letras. E, professor, 3 equações, perdão. Iam dar mais letras, iam dar 9 letras. E, professor, ia dar grande. A gente vai botar só de ordem 2 aqui, para a gente não confundir momentaneamente o assunto. Então, se você sentiu dificuldade na parte operacional, eu acredito que seja porque você perdeu a nossa aula de produto entre matrizes. Então, eu acho que deu para você entender que para mim saber achar uma matriz inversa, eu tenho que saber multiplicar, professor. Então, ele pede que nós façamos aí algumas multiplicações. Era interessante que vocês tentassem fazer daí, se não entendessem, perguntassem para a gente. O produto ali, professor, da matriz A pela matriz B. Isso se existir. Tem condição, professor? Tem condição, professor. Qual que é a condição de existência para mim saber se dá para multiplicar ou não 2 matrizes? Se eu tenho uma matriz A do tipo M vezes N, que vai multiplicar por uma matriz B do tipo, professor, P vezes Q, professor? Olha só, para que a matriz, ou seja, para que isso aqui, professor, exista, professor, a quantidade de colunas, professor, da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Ou seja, o N tem que ser igual, professor. Hoje, professor, como assim? Analisa comigo aqui. A primeira matriz, ela é do tipo 2 por 3, professor. A segunda matriz, professor, ela é do tipo 3 por 2. Eu sei se dá certo fazer a matriz se eu olhar a quantidade de colunas da primeira e a quantidade de linhas da segunda. É igual, professor? É, professor. É igual. Ou seja, dá para fazer a multiplicação da letra A? Dá, professor. Dá para fazer a multiplicação da letra A. Vamos ver a letra B? Se dá para fazer a multiplicação. Porque senão nós iríamos perder tempo. A gente ia começar a escrever e lá no final nós iríamos perceber que não seria possível a multiplicação. Na letra B aqui, a primeira matriz, ela é uma matriz do tipo que tem 2 linhas, só trocar aqui o marca-texto pela caneta. Tem 2 linhas e tem 2 colunas. A segunda matriz B, professor, ela tem 2 colunas, aliás, coluna só tem uma, professor. Que é 2 por 2. Tem 2 linhas, tem 2 colunas. Essa aqui, professor, tem 2 linhas e tem, professor, 1 coluna. Vamos ver, é possível a multiplicação? Não troquei esse marca-texto, eu quero yellow. Yellow, pronto. Quantidade de colunas é igual a quantidade de linhas. Professor, dá para fazer a multiplicação, sim, também da letra B. Vamos ver a letra C. Prof, na letra C, a matriz A, ela é do tipo 1 por 2, professor. Ela tem 1 linha e 2 colunas. Já a matriz B, ela é do tipo 2 por 2. Professor, todas essas matrizes é possível a multiplicação, professor. Todas elas é possível a multiplicação. Ou seja, se esse N for igual a esse P, professor, nós estamos obedecendo aí a condição de existência para que aconteça o produto entre essas matrizes. E, professor, e aquele M e aquele Q, ele identifica para a gente o tipo já do produto. Ou seja, aqui é M, aqui é Q. Então, o produto dessa tua matriz, ela vai ser do tipo M vezes Q, professor. Ou seja, se você olhar a letra A aqui, a matriz que nós iremos encontrar ao multiplicar, professor, essas duas, ela seria do tipo 2 por 2.
A matriz que eu irei encontrar ao multiplicar, professor, as matrizes da letra B, seria do tipo 2 por 1. E a última lá seria do tipo 1 por 2. Isso tudo foi visualizado no início do nosso conteúdo. Então vamos fazer aqui. Todas elas dão para multiplicar, professor? Todas elas dão para multiplicar. Condição, professor. Esses dois têm que ser igual. Se não for igual, nem faça a multiplicação. Você diga, não é possível realizar a multiplicação. Professor, então está aqui o primeiro caso. Vamos lá fazer a minha multiplicação. Eu tenho a primeira matriz, que é 2, 1, 1, 1, 2, 3. Eu vou multiplicar ela com a matriz 3, 1, 2, 1, 2, 1. Como é que funciona mesmo, professor? Linha por coluna, linha por coluna. A primeira linha, está aqui, professor, vai multiplicar com a primeira coluna. Sempre, sempre, primeira linha multiplica com a primeira coluna. E como é que isso vai acontecer, professor? Vai ser igual, né, professor? Vamos ver aqui, a multiplicação aqui vai dar uma matriz produto, professor. Você vai pegar o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. 2 vezes 3 vai dar 6. Aí você vai pegar agora o 1. 1 vezes quanto? 1 vezes 1. Ou seja, é nessa ordem. Você vai pegar o primeiro elemento da linha, multiplica com o primeiro elemento da coluna. Você vai pegar o segundo elemento da linha e multiplicar com o segundo elemento da coluna. Você vai pegar o terceiro elemento da linha e multiplicar com o terceiro elemento da coluna. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 2 vai dar 2. E, professor, tá aí, ó. Primeira linha, primeira coluna, somei ali os resultados dos meus produtos. Prof, e agora? Você vai fazer a primeira linha com a segunda coluna, professor. A primeira linha multiplica com todas as colunas da outra matriz. Professor, então, do mesmo jeito, vai ficar o 2 vezes 1 dá 2. O 1 vezes 2 também dá 2. E o 1 vezes 1 lá de baixo dá 1. Interessante. Eu fiz primeira linha com a primeira coluna e depois eu fiz primeira linha com segunda coluna. Todo mundo entendeu? Pergunta, gente. Vai no chat aí e coloca as dúvidas. Primeira linha já fez o trabalho dela. Agora eu vou fazer a mesma coisa, professor, com a segunda linha, professor. Agora nós vamos analisar aqui a segunda linha. A segunda linha, professor, ela vai fazer o trabalho dela. Vai multiplicar com a primeira coluna e depois ela também irá multiplicar com a segunda coluna. Então vai ficar o quê, professor? Vamos lá. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 1 dá 2. E 3 vezes 2 dá 6. Faz devagarzinho, não precisa de pressa não, porque acaba confundindo, tá bom? Professor, segunda linha multiplicada com a segunda coluna deu aqueles resultados lá. Ficou 1 vezes 3, 2 vezes 1 e 3 vezes 2. Prof, agora o senhor vai fazer a segunda. O senhor vai fazer a segunda linha com a segunda coluna. Vou fazer agora com esse aqui, ó. A multiplicação, professor. Então vai ficar o primeiro elemento da segunda linha com o primeiro elemento, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. E aí vai. Então vai ficar 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 1 dá 3. Por que eu estou pedindo que vocês façam devagar? Porque realmente confunde. Tem que fazer devagarzinho. Não é que seja difícil, Gabriel. Não é difícil, até porque nós estamos trabalhando apenas com operações básicas. Mas pode ser que confunda, professor, um pouquinho. Então, o resultado, professor, deste produto aqui, agora é só somar. 6 mais 1 dá 7, 7 com 2 dá 9. 2 mais 2 dá 4, mais 1 vai dar 5. Embaixo, 3 mais 2, 5. 5 mais 6 vai dar 11.
e a outra 1 mais 4, 5, 5 mais 3, 8. Ou seja, essa aqui é a matriz que nós encontramos ao multiplicar aquela matriz A com a matriz B. É a chamada matriz produto. Professor, a matriz produto aqui, ela é do tipo 2 por 2, né, professor? Dava para nós sabermos que ela era do tipo 2 por 2 sem ao menos termos multiplicado. Por quê? Se essa aqui é uma matriz 2 por 3 e essa aqui é uma matriz 3 por 2, a matriz resultante do produto, professor, a matriz resultante do produto sempre será do tipo 2 por 2. No caso aqui, ó, tem duas linhas e duas colunas. E os dois do meio lá tem que ser iguais, professor, para que possa haver essa multiplicação. Vocês entenderam? Vocês acham que vocês conseguem fazer a letra B? O mesmo raciocínio, professor, o mesmo raciocínio. Eu tenho que saber multiplicar, professor, para estarmos achando a matriz inversa, professor. Ele cobra? Professor, eu estou preocupado com o Enem. Preciso ficar muito preocupado com isso aqui? Não. O que você precisa saber de matriz? A definição, a ideia dela como sendo uma tabela, onde eu dispunho, professor, valores, elementos em determinadas linhas, em determinadas colunas. O que você precisa saber é como localizar um determinado elemento dentro de uma tabela. E com certeza a questão, ela vai lhe dar alguma expressão ou alguma relação que te permita fazer a localização desses elementos. Igual como o Enem já vem cobrando. Tranquilo. Então, não vai te preocupar com matriz lá, não. Porque a gente vai estar treinando durante as aulas, principalmente quando a gente chegar próximo do Enem. Vamos ver se a gente consegue fazer uma revisão e pontuar tudo que você não pode esquecer. Professor, letra B. Vocês que estão conectados, conseguem fazer? Multiplicar a matriz A com a matriz B ali? Deixa eu ver, professor. Vou anotar aqui a matriz A, que ela é -1, 3, 0, 2. Eu vou multiplicar esta matriz A com a matriz B, que é 2 e 3. Como é que vai funcionar isso aqui, professor? Do mesmo jeito. Linha por coluna. Ó, linha por coluna. Prof, toda vez desse jeito, linha por coluna. Então, vai ficar -1 vezes o 2 vai dar -2. -2. -1 vezes 2 dá -2 e o 3 vezes o 3 vai dar 9. Pronto, professor. Primeira linha, professor. Primeira coluna foi. Agora vamos para a segunda linha, professor. Vamos para a segunda linha. Quanto é que vai dar aqui a segunda linha? Prof, olha só, vai ser 0. Deixa eu limpar aqui agora, ó, que eu vou para a segunda linha agora. Segunda linha, vou multiplicar agora com a segunda coluna. Só tinha uma coluna lá, vai ser 0 vezes 2 dá 0, e 2 vezes 3 dá 6. Professor, como é que eu vou saber se eu escrevo do lado, se eu escrevo em cima, embaixo? Gente, pelo tipo. Se essa aqui é do tipo 2 por 2, e essa aqui, professor, ela é do tipo 2 por 1, professor, a gente vai ter que a matriz que nós iremos encontrar, professor, ela vai ser de que tipo? Ela vai ser do tipo 2 por 1, professor. Ou seja, ela vai ter que ter duas linhas, -2 mais 9, professor, dá exatamente 7, e 0 mais 6 dá 6. Ou seja, essa matriz que eu encontrei, ela tem duas linhas e apenas uma coluna. Então, você já pode verificar. Aí, no caso, é porque não dá para escrever no chat, né, Gabriel? Não tem como a gente escrever no chat. No caso, um em cima da outra. Só se fosse botar duas mensagens, mas ia ficar bem estranho. Entendeu aí a questão? Eu já sei até o tipo para saber se eu tinha que colocar o 7 e o 6 na horizontal ou o 7 e o 6 na vertical. O professor tem que ter duas linhas e uma coluna. Bacana? Acho que dá para fechar a letra C, professor. Multiplica para mim. 3, 4. Essa aqui, professor, tem uma linha
e 2 colunas, para multiplicar, professor, com essa aqui, que é 2, 3, 3, 2. Essa aqui tem 2 linhas e 2 colunas. Se eu te perguntasse, professor, a matriz que eu vou encontrar quando eu multiplicar vai ser de que tipo? Vai ter uma linha e 2 colunas, professor. Uma linha e 2 colunas, professor. Então, no caso, se vai ter só uma linha, professor, você vai ter só esse resultado e esse resultado. Ou seja, uma linha e 2 colunas, professor. Você ia fazer linha por coluna. Linha por coluna. 3 vezes 2 dá 6 e 4 vezes 3 dá 12. Primeira linha, primeira coluna foi primeira linha, segunda coluna agora. Primeira linha, segunda coluna. 3 vezes 3 dá 9 e 4 vezes 2 dá 8. Professor, a resposta do produto aqui vai ser 18 e 9 com 8 vai dar 17, uma linha e 2 colunas. Pegou a ideia? Eu preciso saber multiplicar para encontrar a matriz inversa. Tem mais atividades no livro de vocês? Pode buscar. No livro de vocês tem o conteúdo matrizes. Procura lá na parte das atividades da matriz inversa e tenta verificar se você consegue achar a matriz inversa. Ainda está com um pouquinho de dificuldade na multiplicação entre matriz? Volta um pouquinho o conteúdo, procura lá os exercícios de multiplicação de uma matriz por matriz, exercita lá, traz as dúvidas, que eu tenho certeza que você vai se sair super bem na hora da prova. Meus queridos, minhas queridas, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia, fica com Deus, estou te aguardando na próxima semana com mais uma oficina de matemática. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!